que é a Praia do Forte, né? Que é o grande point de atração turística que nós temos da cidade. Agora, temos que tratar agora, esquecer esses problemas, né, de quem foi a culpa ou de quem não foi a culpa, e tratar da recuperação do deck da praia, ou da estrutura, para que possa restabelecer o livre acesso dos turistas e dos próprios moradores de Cabo Frio, que gostam muito ali de passear e de estar ali no deck da praia, principalmente a garotada, a população jovem, né? Ali é um point dos adolescentes de Cabo Frio e isso precisa ser restaurado. O que a gente vem notando é um certo, me perdoe aí os administradores, mas eu devo dizer, é um certo amadorismo nas providências, né? A gente vê que colocaram lá umas pedras muito pequenas, né? E que veio novamente a ressaca no último fim de semana, e as pedras se espalharam ao longo da praia. Isso foi alertado por alguns ambientalistas que não era o procedimento correto, né? Creio eu, né, que deveria ser contratado especialistas na matéria, né? E aqui nós temos aquele instituto aí do mar, aqui no Arraial do Cabo, com doutores, com cientistas com mestrado em oceanografia, que poderia ter dado uma assessoria técnica, né, digamos assim, à prefeitura, para que as obras fossem realizadas com mais acerto, né? As imagens e o que a gente tem visto é uma série de providências equivocadas, né, que não estão dando uma solução definitiva ao problema. É evidente que no passado houve uma série de aterros naquela localidade, né? As pessoas que nasceram em Cabo Frio, que conheceram, né, a história da Praia do Forte, sabem que as dunas iam aproximadamente ali onde hoje é o Colégio Miguel Couto, e aquele aterramento, evidentemente, teria um preço no futuro. Agora, aconteceu? Aconteceu. Então, temos que tratar de resolver o problema. E para resolver o problema, precisamos nos cercar de profissionais sérios, competentes, para que não haja uma situação de improviso, né? Numa situação tão importante que é a Praia do Forte para Cabo Frio. Né, Renata? Eu creio, então, que com esse esclarecimento eu tenha me posicionado aqui. A Renata está aqui colocando, aí o apresentador tem que colocar o óculos para poder ler a Renata. É isso aí, Renata. A Renata até concorda aqui com a colocação, né? Eu não considero aqui, conforme ela está colocando, que foi culpa apenas do atual administrador, né? A Renata faz um enfoque aqui que, no meu entendimento, Renata, com todo respeito a você, é parcial, tá? Faltou manutenção, mas há indícios, né, dito pelos técnicos, que a obra foi tecnicamente incorreta. Por isso, agora, essa necessidade aí de manutenção e de resolução, né, digamos assim, do problema final, né? Bacana aí a participação da Renata, de qualquer forma, eu agradeço. Eu queria também depois, no segundo bloco, fazer um comentário com vocês sobre uma questão que eu considero muito importante, que é a questão política, né? Já que a Copa do Mundo começou, mas ela vai terminar, e depois há uma questão política a ser tratada, e eu creio que isso é fundamental, a gente ter uma reflexão sobre isso, e eu queria colocar aí algumas questões e deixar aí para que você analise, para que você, evidentemente, depois de me ouvir, tirem, evidentemente, as suas próprias conclusões. Evidentemente que eu não sou dono de nenhuma verdade, né? E nem esse é o papel, nem meu e nem de nenhum apresentador aqui da Jovem TV. A gente quer sempre colocar as informações, até conceituá-las, mas para que você, que está aí do outro lado da tela, possa, ao analisar as informações e analisar as nossas opiniões, você tire as suas próprias conclusões. Esse é o objetivo maior, esse é o objetivo que eleva a cidadania de todos vocês, né? Participe com a gente aí, nós vamos para um intervalo para apoio cultural, e no segundo bloco eu quero discutir com vocês um certo acordão político que está sendo feito em Cabo Frio e que vai certamente impactar no futuro de todos vocês. Um minutinho só, é rápido o intervalo e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui para o segundo bloco
E conforme eu falei no primeiro bloco, né, o Cidadania e Socialismo hoje, ele está revestido de um caráter especial. Nós estamos sem convidados hoje, até porque, né, o Cidadania e Socialismo hoje é um programa pós-Jogo do Brasil e todo mundo envolvido aí com a Copa, com as comemorações dessa magra vitória brasileira hoje, mas foi uma vitória. Fizemos 3 pontos, vamos em frente, né, vamos buscar o hexacampeonato. E o Cidadania e Socialismo hoje, nós estamos aqui fazendo um bate-papo, né? Eu e você, até porque, conforme eu falei, esse é o nosso último programa, né? Tendo em vista a minha pré-candidatura a deputado estadual, então eu vou ter que parar, né? Suspender a minha participação aqui no programa. O companheiro Gilmar Aguiar vai me substituir e o Cidadania e Socialismo vai ter sequência, né? Então, dentro desse bate-papo aqui que a gente está travando, essa semana teve um assunto que eu acho muito importante, já que depois da Copa nós vamos viver um momento pré-eleitoral, aliás, nem pré-eleitoral, nós vamos viver um momento eleitoral, um momento de profunda reflexão do cidadão brasileiro, porque é uma eleição de grande porte, né? A gente vai eleger o presidente da República, a gente vai eleger o governador do estado, nós vamos eleger 2 senadores, nós vamos eleger deputado federal e deputado estadual. Então, é uma eleição que nós temos que votar 5 vezes. Temos que pensar e refletir sobre isso, né? Para que depois a gente não fique reclamando pelos bares, pelos cafés, pelos locais, né? Porque política é assim, que política é assado. E todo mundo sabe da importância do cidadão, do eleitor de Cabo Frio, evidentemente, principalmente na eleição de federal e estadual, prestigiar um candidato local, um candidato que está envolvido com os problemas locais e que possa representar adequadamente a população da cidade e levar as demandas para que sejam realizados projetos de lei e também para que o deputado faça uma fiscalização efetiva dos gastos públicos. Porque é importante que se frise isso, pessoal. O deputado, ele não é um despachante de luxo da população, ele não é um vereador, né? Ele tem uma função um pouco mais abrangente. E as suas principais funções em primeiro lugar, fiscalizar a correta aplicação dos recursos do Poder Executivo, que é, no caso, o governador, e também elaborar projetos de lei. E que esses projetos de lei sejam de interesse público, ou seja, que visem benefícios para a maioria da população, né? Então é importante frisar isso. E essa semana aqui em Cabo Frio, a gente percebeu aí o noticiário nos blogs, nos jornais da cidade, de um acordo político, né, que retiraria candidaturas locais em detrimento de um candidato de fora da cidade, né? Isso aí não é segredo para ninguém. A gente aqui, ao citarmos nomes, não estamos maculando a moral e nem a honra de ninguém. Mas todo mundo sabe que o prefeito assumiu um compromisso com um deputado de fora, que é o deputado Paulo Melo, em detrimento de inúmeras candidaturas locais, né? Como a do presidente da Câmara, Alfredo Gonçalves, e outros candidatos da base do governo, que deixaram de ser candidatos para o governo, que deixaram de ser candidatos para que houvesse um apoio a essa candidatura de fora. E paralelo a essas candidaturas do governo, parece que houve também a participação do PDT no processo, né? Então, é muito importante que a população fique atento a esse tipo de acordo que se faz e ela analise se esse tipo de acordo político traz algum benefício de projeto para a população, né? Porque esse deve ser o objetivo da política, aquela política feita com P maiúsculo, né? Que é uma coisa nobre, que valoriza, né, a ação de cidadania. Porque se for acordo para privilegiar um ou outro e que vise apenas cargos na administração municipal e que visem apenas cargos pleiteados para essa candidatura e para a candidatura futura, não traz nada de benefício para a população, né? Que fica aquela pergunta no ar.